Você sabia que a pirataria, algo que muitos acreditam estar restrito aos livros de história, ainda é uma ameaça real nos dias de hoje? No século XXI, o ato de pirataria marítima continua a ser um problema grave, com regiões inteiras sendo consideradas zonas de risco para a navegação. Mas afinal, como essa prática, que parecia estar extinta, voltou a crescer nos tempos modernos? Tudo começou no início dos anos 2000, quando o aumento da navegação internacional e a falta de governança em certas áreas litorâneas criaram o cenário perfeito para a proliferação dos novos piratas. Diferente dos corsários de séculos atrás, os piratas modernos utilizam equipamentos tecnológicos avançados e têm como principal alvo cargas valiosas que transitam pelos oceanos. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos piratas do século XXI, explorando as regiões mais perigosas, os alvos preferidos, as táticas de defesa utilizadas e o impacto financeiro que essa prática tem causado na economia global. Quando pensamos em piratas, talvez imagens dos mares do Caribe venham à mente. Mas, no século XXI, as áreas mais perigosas para a navegação estão longe de serem exóticas. As regiões que mais sofrem com pirataria incluem o Golfo de Aden, nas proximidades da Somália, e o Estreito de Malaca, entre a Malásia e a Indonésia. Além disso, o Golfo da Guiné, na África Ocidental, é uma das regiões mais perigosas para a navegação comercial moderna. Esses locais são estratégicos para o comércio marítimo global, o que os torna alvos perfeitos para ataques de piratas. De acordo com o Bureau Marítimo Internacional, em 2022, cerca de 90% dos incidentes de pirataria ocorreram nessas áreas. Esses ataques são rápidos e muitas vezes violentos, deixando as embarcações vulneráveis e gerando prejuízos de milhões de dólares. Os piratas modernos não são indiscriminados. Eles sabem exatamente o que estão procurando. Navios cargueiros que transportam mercadorias valiosas, como petróleo, metais preciosos e produtos eletrônicos, são alvos frequentes. Outra categoria de embarcações visadas são os petroleiros, que transportam milhões de barris de petróleo, além de navios que carregam contêineres cheios de mercadorias. Essas cargas não só têm alto valor de revenda no mercado negro, mas muitas vezes os piratas sequestram o navio inteiro, exigindo um resgate milionário pela tripulação. Além disso, navios de cruzeiro e até embarcações menores, como iates de luxo, também podem se tornar vítimas, principalmente em regiões menos protegidas. A combinação de embarcações de grande porte, com cargas valiosas e, por vezes, com tripulações vulneráveis, torna essas operações extremamente lucrativas para os piratas. Para se defenderem contra esses ataques, as embarcações modernas têm adotado uma série de táticas e tecnologias. As rotas marítimas são planejadas cuidadosamente para evitar as regiões de maior risco, com muitos navios preferindo passar por rotas mais longas, mas mais seguras. Além disso, há o uso de segurança privada, com equipes de ex-militares a bordo, fortemente armados, prontos para responder a qualquer ataque. Outro método comum é a utilização de cercas de arame farpado ao longo das bordas dos navios para impedir que os piratas escalem a embarcação. Sistemas de detecção de aproximação, como radares e câmeras térmicas, também são usados para monitorar possíveis ameaças a quilômetros de distância. Em alguns casos, os navios usam canhões de água de alta pressão para repelir tentativas de abordagem. Apesar dessas defesas, muitos piratas ainda conseguem driblar as barreiras e realizar os ataques com sucesso.
Os piratas modernos estão longe de usar apenas espadas e pistolas como nos filmes. Hoje, eles estão equipados com armamentos pesados, incluindo fuzis AK-47, lançadores de granadas e até metralhadoras de grosso calibre. As embarcações de ataque dos piratas costumam ser lanchas rápidas, que se aproximam com agilidade e cercam os navios maiores, tornando difícil a defesa. Por outro lado, as equipes de segurança privada a bordo das embarcações são treinadas para usar armas de fogo de alta precisão, como rifles de longa distância e outros dispositivos de defesa. Além disso, há um uso crescente de tecnologia não letal, como dispositivos sônicos de longo alcance, que emitem sons extremamente altos e desconfortáveis para desorientar os piratas durante o ataque. Mesmo com esses avanços tecnológicos, os piratas continuam encontrando formas de superar as defesas, adaptando suas táticas e armamentos. Agora, vamos falar de números. A pirataria do século XXI gera um prejuízo financeiro colossal. De acordo com estimativas da Oceans Beyond Piracy, os prejuízos globais causados pela pirataria marítima atingem cerca de 7 bilhões de dólares por ano. Esses valores incluem o custo de resgates, perdas de cargas, despesas com segurança privada e aumento dos custos de seguro para as rotas marítimas mais perigosas. Além disso, a pirataria também impacta os preços dos produtos no mercado, já que os navios precisam desviar suas rotas, atrasando a entrega das mercadorias. Outro fator importante é o impacto psicológico e emocional sobre as tripulações, que muitas vezes são sequestradas e mantidas em cativeiro por meses, até que os resgates sejam pagos. Esses custos humanitários e financeiros fazem da pirataria uma ameaça que vai muito além do roubo de cargas. Como vimos, os piratas do século XXI são bem diferentes dos que conhecemos dos filmes de aventura. Com táticas modernas, armamentos pesados e alvos bem definidos, eles continuam a representar uma séria ameaça para a navegação global. Embora muitos esforços tenham sido feitos para aumentar a segurança dos mares, ainda há um longo caminho a percorrer. A pirataria não só causa prejuízos financeiros gigantescos, mas também representa um risco real para as vidas daqueles que trabalham no transporte marítimo. Fique atento ao nosso canal para mais curiosidades sobre o mundo moderno e descubra como práticas antigas, como a pirataria, continuam a evoluir e a impactar o cenário global.